escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Pessoal, vamos começar a nossa aula 5, que tá muito bacana. E para começar, peço que vocês fechem os olhos para a gente fazer uma oração, tá bom? Vamos lá. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder ouvir da tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que a sua palavra frutifique em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu não sei vocês, mas de vez em quando me bate uma preguiça. Ixi, de verdade, pessoal. De vez em quando eu tenho uma preguiça tão grande de fazer as coisas. Eu queria mesmo era poder ficar sossegada no meu canto, assistindo televisão, que quem me conhece bem sabe que eu adoro. Assistindo minhas séries, cantando, fazendo as coisas que eu gosto e não tenho vontade de fazer muitas coisas, não. Mas será que ter preguiça é pecado? É isso que nós vamos ver. Vem aqui comigo. Preguiça, desânimo, ai, falta de vontade. Isso normalmente acontece, esse sentimento ruim acontece quando normalmente a gente tem alguma coisa importante para fazer. Pode reparar, você tem aquela prova importante para estudar, ou você tem aquele quarto todo para arrumar que tá uma bagunça e a mãe já pediu 1000 vezes para você arrumar, ou arrumar o guarda-roupa, ou fazer alguma coisa importante, bate aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada ou de fazer outra coisa, né? E a Bíblia, pessoal, acredite, ela fala a respeito da preguiça. Ou seja, é uma coisa que não é de agora, acontece desde lá do começo do mundo, desde que mundo é mundo, né? Onde existe o ser humano, existe a preguicinha. E Salomão, nos seus provérbios, deu um exemplo maravilhoso que fala a respeito das formigas. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O que é diligente, pessoal? Diligente é uma pessoa ativa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa com as suas coisas. E Salomão usa o exemplo das formigas para tratar disso aí. Para quem não sabe, uma colônia de formigas, ela é composta por todos os bichinhos, todas as formigas que trabalham. Não existe nenhuma formiga que seja preguiçosa ou que descanse, tá bom, pessoal? As formigas, elas meio que se dividem no trabalho. Cada uma desempenha um papel específico para poder fazer a divisão do trabalho entre elas,
né? Então você tem as formigas que são operárias. Essas formigas que são operárias, as mais jovens cuidam das larvas, que são as formiguinhas recém-nascidas. Elas são como se fossem babás, né? E as mais velhas, elas saem em busca de alimento para o formigueiro e também elas ficam na função de escavar as galerias para poder aumentar o formigueiro. Elas ficam ali na manutenção da casinha delas, tá? Depois a gente tem uma outra divisão de trabalho no formigueiro, que são os soldados, né? As formigas que têm a função de ser soldados são as formigas que são especializadas no cuidado do formigueiro. Então elas ficam em alerta todo o tempo para cuidar do formigueiro, porque lá dentro do formigueiro estão as operárias e estão as larvas, que são preciosas, são as formiguinhas mais novas, lembra que eu falei? E também tem as soldados que são especialistas no cuidado da rainha. A formiga rainha é a mãe de todos do formigueiro. Ela não descansa não, nem ela, que é a rainha, pode descansar. Ela de preguiçosa não tem nada. Ela é a mãe, ela que dá luz a todas as formigas do formigueiro. Então Salomão usa esse exemplo de como nós teríamos que ser na nossa vida. Ah, Camélia, mas a gente não pode descansar? Claro que pode, a Bíblia também fala que a gente pode descansar. O que a gente não pode é deixar de lado o trabalho importante para não fazer nada. Ou para fazer alguma coisa que não seja necessária naquele momento. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 6. E ele diz assim, ó, dos versículos 6 a 9, nós vamos ler, tá? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, na seca, tá, pessoal? Prepara o seu pão e na fartura ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Sim, é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente não pode ser preguiçoso. Porque enquanto a gente tem a preguiça, enquanto a gente está dormindo ou enquanto a gente não está fazendo, tem quem faça, né? E a Bíblia também adverte a gente a mais algumas coisas. Por exemplo, ela fala da preguiça, olha só. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia fala o seguinte: o lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, nada terá para colher. Olha só, a Bíblia está advertindo, a Bíblia está nos dando um alerta. Aquele que não trabalha, não come. Aquele que não planta, não tem como colher, não é verdade? Como é que você vai colher uma verdura, um legume ou uma flor se você não plantar? Não tem como. Então você precisa trabalhar para poder ganhar alguma coisa. Olha só, Provérbios 24, de 30 a 34. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza atacará como um ladrão armado. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos tentar trazer esses dois versículos para a nossa vida? Vamos lá então, vamos fazer essa experiência. Primeiro versículo, Provérbios 24. Se a gente trouxesse
esse mesmo versículo para a escola. Vamos tentar? O estudante preguiçoso que não estuda antes das provas não terá boa nota e repetirá o ano. Faz sentido para você? O outro versículo, vamos lá. Andei pelo quarto de uma criança preguiçosa. Estava tudo bagunçado. Aí eu aprendi uma lição. Se ficar dormindo, não será possível achar coisa alguma. Até as coisas mais importantes ficarão perdidas. É isso aí, pessoal. A preguiça não traz nada de bom. Pelo contrário, a preguiça deixa de trazer boas coisas para a nossa vida. A Bíblia não fala só a respeito da pessoa preguiçosa. A Bíblia também traz alguns exemplos da pessoa diligente. Lembra lá da palavrinha que a gente usou no versículo? Diligente quer dizer uma pessoa que é ativa, que é o contrário do preguiçoso, uma pessoa que zela por suas coisas, que cuida, que trabalha, tá? Por exemplo, em Provérbios 12, versículo 11, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Por que será que ele está falando isso? Ora, de novo, o mesmo exemplo. Se eu fizer e trabalhar, eu vou ter. Se eu não fizer e não trabalhar, como é que eu vou ter? Não tenho. Se eu estudar bem para uma prova, eu vou ter a nota. Se eu não estudar, além de eu não ter a nota, eu vou ter que fazer a prova de novo, né? Então, eu não ganho nada com isso. Um outro exemplo nós podemos citar em Provérbios 20, 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Ou seja, quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai poder ter alguma coisa. Quanto mais a gente estuda, melhor a gente vai na escola, não é? Quanto mais a gente faz as coisas, mais coisas voltam pra gente, né? Então, vamos sempre pegar ali o exemplo da formiguinha, tá? Que Salomão, que era o homem mais sábio da Bíblia, deu como exemplo pra gente. E tem uma outra coisa muito importante que a gente tá sempre falando aqui, da importância do tempo com Deus, do tempo para Deus. Como é que a gente pode encaixar essa experiência da preguiça nessa outra experiência que é ter e dar tempo para Deus? Ora, pessoal, a gente já falou aqui em algumas aulas, porque nós já estamos na aula 5, né? A gente já ouviu aqui algumas vezes o pessoal falando coisa muito importante. O nosso tempo com Deus tem que ser um tempo de qualidade. A gente tem que dar o nosso melhor tempo para Deus, o nosso melhor do trabalho para Deus, o nosso melhor da vida para Deus, né? E Deus depois vai acrescentando as outras coisas na nossa vida, né? Promessa de Deus escrita na Bíblia, tá? Isso é muito importante, porque o trabalho de Deus, o trabalho para Deus, ele deve ser priorizado, ele deve estar em primeiro lugar, né, nas nossas vidas. Ele deve ser feito com muito amor, com muito respeito e com muita vontade, tá? Deus não vê como o homem vê, ele vê o coração. Então não adianta eu fazer o trabalho dele de qualquer forma, só por fazer. Ele sabe o que vai dentro do meu coração. Então ele sabe como eu estou fazendo, como eu estou desenvolvendo o trabalho dele. E para isso, quero deixar mais um versículo para vocês. Tá lá em 1 Coríntios 15, 58. E ele diz assim:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, pessoal, Deus mostra na sua palavra que não vai deixar para lá aquilo que nós fizermos para Ele, né? Não adianta, principalmente quando a gente fala do trabalho para o Senhor, não adianta a gente ter preguiça, né? A preguiça é muito ruim, já falamos disso aqui. O trabalho do Senhor, ele deve ser feito com alegria, com prazer, e ele nunca vai ser em vão, ou seja, nunca vai ser por nada. Pelo contrário, Deus vai se agradar do nosso trabalho, tá? E esse trabalho vai gerar frutos. Frutos como, professora? Eu vou estar plantando? É mais ou menos isso. Você vai plantar a sementinha de Deus para as outras pessoas, vai viver aquilo que você... É assim que você planta, né? Você vive aquilo que você fala para as outras pessoas e a palavra de Deus nos garante que esse trabalho não é em vão, certo? Isso vai ser frutificado, tá? O trabalho do Senhor é sempre maravilhoso, é sempre prazeroso, tá, pessoal? É uma dica bem legal que a gente tinha para deixar e compartilhar com vocês hoje aqui. Show preguiça! Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Ai, que sono! Ei, acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga?